Meus amigos, é com imenso prazer que hoje nós temos aqui a presença ilustre do nosso coordenador técnico de queijos artesanais da Emater, o senhor Milton Nunes. Senhor Milton Nunes, seja muito bem-vindo aos estúdios da Polícia Militar. É um prazer ter o senhor aqui, esse grande especialista nessa arte mineira, né, a arte do queijo artesanal. O nosso muito boa tarde. Boa tarde, Tenente Williams. Eu quero agradecer à Polícia Militar de Minas Gerais. Nós já, nos bastidores, dizíamos que talvez nós, extensionistas, e vocês das patrulhas rurais, são os que chegam nos rincões mais difíceis de Minas Gerais, e nós nos orgulhamos muito disso, né? Quero agradecer a oportunidade de trazer aqui um pouquinho sobre o que nós temos de mais precioso da culinária mineira e que nos leva aos rincões de Minas Gerais com os nossos queijos, né? Então nós estamos à vontade. É verdade, o senhor bem falou, né, da nossa culinária, e é muito mais do que culinária, né? É arte, é história, né? E é um tanto de lutas, né? De histórias bacanas nessa produção, né? Exatamente. Quando nós compramos, adquirimos um queijo artesanal, nós não compramos apenas um produto. Nós compramos e misturamos com a história das comunidades, das famílias, né? Por trás do saber fazer dos queijos artesanais de Minas Gerais, existem centenas e centenas de pessoas que aprenderam de geração em geração com seus avós, bisavós. Eu sou prova disso e nós fazemos com muito amor, né? O extensionista rural, quando ele vai à propriedade rural orientar e aprender também com o produtor, ele faz isso com gratidão. A gente costuma dizer na Emater que extensionismo não é profissão, é uma missão. É verdade. Sr. Milton, nós vamos falar aqui uma série de informação para o nosso amigo do Facebook, mas nós temos um vídeo falando sobre o concurso que está sendo realizado. Vamos assistir? Vamos. Bem, meu amigo, minha amiga do Facebook da Polícia Militar, você acompanhou um vídeo sensacional produzido lá pelos nossos amigos da Emater. Um grande abraço para a Aline, para o Raquel, os nossos amigos da produção, da comunicação da Emater. Tem abraço aí, produção? Temos sim. Ituiutaba, Panami, Rio Grande do Sul, Martinho Campos, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Marilândia, Manacapuru, no Amazonas, é isso? Então, meu amigo, minha amiga, nós agradecemos a sua participação, você que tem deixado o seu comentário, você que está compartilhando o nosso programa para que ele chegue ainda para mais pessoas, para o nosso querido povo mineiro. E eu preciso aqui mandar um grande abraço para a Dona Maria, lá de Teoflotone, no nosso projeto lá com a banda de música na Hemodiálise. Dona Maria, um grande abraço para a senhora, todos os amigos aí da Hemodiálise que fazem esse trabalho aí em Teoflotone, um grande abraço para a senhora. E por falar em abraço, professor, sim, o senhor quer mandar o abraço do senhor? Eu gostaria de cumprimentar, abraçar todos os extensionistas rurais da Emater e representados pelos nossos diretores Gustavo Laterza, diretor-presidente, Cláudio Bortolini, diretor administrativo e financeiro, e o Feliciano Nogueira de Oliveira, diretor técnico. E abraçar também todos aqueles que fazem nós chamamos lá na Emater, sim, de botina na poeira, né? Todos aqueles que vão aos rincões de Minas Gerais levar assistência técnica e extensão rural aos agricultores e agricultoras de Minas Gerais. Isso é verdade. Então, esse abraço, né, que você está enviando para a Emater, ele representa muito porque nós tivemos no dia 11 de novembro a assinatura do acordo de cooperação entre a Polícia Militar e a Emater, né? As duas empresas de maior capilaridade, né, professor? Exatamente. A gente estava conversando aqui sobre isso, né? Exatamente. Nós estamos presentes em mais de 790 municípios de Minas Gerais e a Polícia Militar que está presente em todos os municípios, né? Nós falamos aí que nós só perdemos para a PM em capilaridade, com muito orgulho. E na verdade é uma grande união de esforços, né? Da Polícia Militar, da Emater, do Governo de Minas, exatamente, né? E todas as secretarias, nós estávamos conversando, EPAMIG. Isso, né? As empresas que compõem o sistema da agricultura, né? EPAMIG, o IMA, a própria Secretaria de Estado de Agricultura. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo falar um pouco do que nós levamos para os agricultores e agricultoras de Minas Gerais. Que maravilha!
Professor, o senhor permite chamar de professor? Porque professor é que a gente Muita vai honra. lá, né? Muita honra. Antes da gente falar do concurso de queijo artesanal, nós nos bastidores estávamos falando aqui da origem do senhor, né? Bisneto de produtor de queijo, né? Exatamente. Eu tenho origem rural, Sim. do município de Cruzeiro da Fortaleza, um município pequeno em extensão territorial, Sim. mas cheio de corações enormes, Caloroso, né? Calorosos. né? É verdade. E um município que se notabilizou pela produção e pelo comércio de queijo. Então eu sou bisneto de produtor de queijo, neto, meu avô Zé Nunes era produtor de queijo, meu pai foi produtor de queijo e comerciante também. E eu também fui produtor e comerciante de queijo antes de me ingressar no serviço público, né? Antes de me ingressar na Emater. O queijo está na veia. Queijo está na veia, exatamente. Queijo, maravilha. a agricultura em geral está na veia. O queijo tem um lugar especial. Que maravilha. O senhor falou que foi o pai do senhor que foi prefeito, tinha uma oratória muito bacana. É verdade. Meu avô foi o primeiro prefeito do município. Olha só. Quando emancipou. Perdão, de qual município? Cruzeiro da Fortaleza. Cruzeiro da Fortaleza. Em 62, quando teve a emancipação. E depois, meu pai veio a ser o terceiro prefeito. Depois ele voltou a ser prefeito novamente. Nunca saiu da política. É o amor da vida dele. É queijo, família e política. Mandar um grande abraço para os nossos amigos de Cruzeiro da Fortaleza, né? Receba o nosso abraço aí. Ah, né? Pois é. Muito obrigado pela oportunidade. Desejar um abraço a todos os meus conterrâneos de Cruzeiro da Fortaleza. Minha mãe, que deve estar nos vendo pelo Facebook. Qual o nome dela, perdão? Peta, Maria Perpétua. Se chamar de Maria Perpétua, Ninguém sabe. Ninguém conhece. Ninguém sabe, é Peta. Ô, dona Peta, um grande abraço para a senhora. Seu Milton, me diz uma coisa. Eu preciso mandar um abraço também agora para minha esposa e meus familiares, senão eu vou apanhar em casa quando eu chegar. Você tá doido, moço. Um grande abraço, manda para a esposa. A Leia, que está me vendo lá, meus filhos, né, o Vitor, a Ana e a Maria. Um grande abraço. Seu Milton, o pai do senhor era um comunicador, né? E ele também tinha uma veia também de comerciante, né? Porque vinha aqui em Belo Horizonte, né? Vendeu o queijo isso em 1978. Em 78, sargento, ele, como produtor, entendeu que não queria mais vender queijo para os queijeiros. Sim. E ele decidiu que deveria vir a Belo Horizonte. Sim. E ele tinha um Fusca. Fusca? O que ele tinha era o Fusca. Que maravilha. Ele colocou 200 peças de queijo no Fusca e veio a Belo Horizonte e já foi direto no Mercado Central. E o seu garoto acompanhando isso Eu, tudo. menino, acompanhando. Né? Tinha 9 anos de idade. E ele começou assim, o negócio veio prosperando, ele Sim. passou para um Fiat 147. Que legal. Quando saiu o Fiat 147. E aí depois ele foi se estruturando, montou a empresa e comercializou queijo em Belo Horizonte por 40 anos. Que maravilha. E o pai do senhor também tinha uma história muito bacana dos extensionistas chegando de jipe lá, né? Eu fico imaginando que cena maravilhosa. E o seu garoto assistindo isso tudo. Exatamente. A gente, eu penso que o meu destino, meu caminho era ser extensionista rural. Sim. Meu pai, por ser mais jovem, e os extensionistas sempre procuraram as pessoas mais jovens para a questão da acreditar nas novas tecnologias. Sim. Então, lembro muito bem do Edmar Abrão, lá de Patos de Minas, doutor Jair Moreira, né, os técnicos que nos visitavam, no Cruzeiro da Fortaleza, nessa época, não tinha escritório da Emater, éramos atendidos por Patos e por patrocínio. Olha só. Então, eles procuravam aqueles jovens agricultores. Meu pai era um deles. Olha. E ele aceitava as tecnologias. Então, quando ia testar um cultivar de arroz, Sim. cultivar de milho, cultivar de feijão. Então eu lembro muito bem de preparar as estacas para fincar nos canteiros, para saber qual era a cultivar que mais estava se adaptando naquela região, né? No caso, na propriedade do meu pai. Que e a gente maravilha. ajudava, né? Eu ajudava a levar a marmita para os extensionistas. Olha só. Que eles chegavam de manhã e só saíam à noite. Né, ajudando a preparar os campos de produção de semente, os campos de produção, para saber qual variedade eles iriam indicar no ano seguinte, quer dizer, as que mais iriam produzir. Então eu participei disso tudo. E depois vim fazer o curso de técnico em agropecuária, Sim. vim fazer agronomia Sim. e me tornei extensionista. Que maravilha. Você, meu amigo, minha amiga do Facebook, que chegou agora, nós estamos aqui com Milton Nunes, ele que é o coordenador da produção de queijo artesanal em Minas Gerais, não é isso? Isso. E, ô Milton, nós temos uma curiosidade,
os nossos amigos aqui do Facebook perguntando, explica para os nossos amigos, você que tem essa vivência, agronomia, né, formada em agronomia, e explica para os nossos amigos o que é um extensionista da Emater. Olha, o Tenente Williams, a extensão rural, é muito importante essa pergunta. Sim. Porque muitos institutos, e são muito bem-vindos, eles vêm e trazem a assistência técnica, Sim. que é fundamental. Assistência técnica que veio substituir um palavreado antigo que nós utilizávamos, Sim. que era difusão de tecnologia. Olha só. Então, ela veio com um palavreado mais moderno. Sim. Mas a extensão rural é muito mais profundo. Sim. A extensão rural, ela jamais deixará de preservar, valorizar o saber fazer do produtor, Entendi. das comunidades rurais. Sim. É a interação entre a tecnologia construída nos bancos das universidades, Sim. dos institutos federais, das escolas, da pesquisa e interagindo com o produtor rural, com a comunidade rural. Eu te dou um exemplo Sim. do queijo Minas artesanal, Olha só. do QMA, que é Sim. produzido hoje em 8 regiões. Sim. Te disse que nós estaríamos anunciando hoje nós a vamos 8ª falar. Isso. região produtora, Serras do Ibitipoca. que Opa, hoje Ibitipoca? Serra do É Ibitipoca. lá da minha região, lá de Juiz de Fora. Exatamente. Que É maravilha. uma região turística maravilhosa que tem um terroir fabuloso para a produção dessa iguaria. Mas voltando à sua pergunta. O extensionista, O extensionista, né? Sim. ele não vai chegar na propriedade rural e ensinar o produtor a fazer queijo Minas artesanal. Isso é muito importante o senhor falar, né? Porque o nosso produtor rural, ele tem um conhecimento, né, do campo, Exatamente. não é isso? Ele já é professor no assunto. É verdade. O que é que ele precisa? Ele precisa de orientações técnicas relacionadas à questão higiênica, sanidade do rebanho, custo de produção, mas o fazer, o saber fazer. Nós vamos citar a questão Sim. do QMA, Sim. queijo Minas artesanal. Ele Sim. é feito de leite cru, Sim. produzido na propriedade. Eu não Verdade. posso comprar leite. Sim. Eu utilizo pingo, uso salga seca, utilizo o processo de maturação de cada região. Ou seja, isso o produtor já sabe. Ele já sabe. Ele já disso. sabe. Eu oriento na sanidade do rebanho, Isso. nas boas práticas agropecuárias, nas boas práticas de fabricação. Essa é a ação do extensionista. É a interação da parte técnica que nós aprendemos nas universidades com o saber empírico, que jamais deverá ser desprezado, adquirido no calo da mão, da botina do produtor rural, lá no dia a dia, passado de pai para filho. No chão da roça, No né? chão da roça. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Tenente Coronel Assunção, comandante do 13º Batalhão. Um grande abraço, seu comandante. E ele, Milton, ele foi um dos fundadores da Patrulha Rural da Polícia Militar lá em Ituiutaba. E a gente falava justamente sobre isso, né? A importância do extensionista, da Emater, aquele que leva as orientações técnicas, porque existe ali até um romance, né? Nessa terra onde plantando tudo dá, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. Aí a importância do extensionista, eu vou né? plagiar Pero Vaz de Caminha, né? Sim. Nessa terra, com assistência técnica e extensão rural da Emater, se plantando, tudo dá. Essa é a nossa visão, por quê? Porque nós entendemos que todas as terras são cultiváveis, Sim. mas elas precisam das técnicas adequadas para o que você quer cultivar e onde você quer cultivar. Então, não é bem no romantismo, né? Antigamente, nós utilizávamos, os nossos antepassados, utilizavam plantar apenas nas terras de cultura. Sim. Tirava as matas Sim. e pegava a terra virgem, plantava o milho, dava aquele quantidade de milho que naquela época nós achávamos que era muito. Sim. Hoje é insignificante. É verdade. Né? Quando eu me formei, Tenente, Sim. nós pensávamos que produzir 100 sacos de milho por hectare era assim, algo extraordinário, extraordinário. Né? Hoje, se você colher 100 sacos de milho por hectare, você não paga os custos de produção. É verdade. Então, a tecnologia foi aumentando de uma forma astronômica. Para o senhor ter uma ideia, nos últimos 40 anos, nós aumentamos em 70% a nossa área de plantio, mas nós multiplicamos por 300%
a nossa safra. Que maravilha! Então você, meu amigo do Facebook, você que é do campo, você que tem alguém que mora na área rural, é muito importante você estar compartilhando esse nosso programa, que vai fazer a diferença lá na vida do seu João, da dona Maria, que trabalha lá no campo e vai estar recebendo essas informações. E mais uma vez aqui nós gostaríamos de agradecer a presença do Milton Nunes, ele que é o coordenador da produção de queijo artesanal aqui da Emater, em Minas Gerais, mas ele também que tem uma vivência muito bacana na questão do café também, né? O senhor poderia dar essa experiência, como é que foi essa vivência nesse trabalho, né? A primeira cultura que eu trabalhei após formado, a minha primeira pós-graduação na Universidade de Lavras, foi na cultura do café. Que maravilha! E agora, nós vamos ter, dia 9, o encerramento do concurso estadual dos cafés de Minas, e o concurso, e o encerramento, o concurso já foi feito, como nós já vimos nas imagens, do concurso estadual do queijo Minas artesanal, edição extraordinária dos 300 anos de Minas Gerais, né? Mas o café e o leite, eu penso que são dois vedetes de Minas Gerais. Verdade. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. Se Minas fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo. Sim. Como o Brasil é o maior produtor de café do mundo, e Minas Gerais produz metade dos queijos consumidos dentro do Brasil. Então um casamento perfeito, tanto da parte econômica como também na parte social, histórica, né? cultural, né? Sucessão rural. Isso tem nos possibilitado fazer com que os filhos de produtores optem por permanecer no meio rural. É verdade, e a Emater, ela tem essa responsabilidade muito grande dessa questão de levar a tecnologia para o homem do campo, né? Exatamente. Então, é um trabalho sensacional. Professor, então nós falamos aí do concurso de queijo, né? E esse ano ele foi feito de uma forma assim bem atípica, porque geralmente é formato presencial, né? Isso. Primeiro tem um formato municipal, depois um formato regional e depois um formato estadual, né? Isso. E como é que está sendo feito esse ano, professor? Olha, nós fomos desafiados pela nossa diretoria, porque nós não havíamos realizado os concursos municipais devido à pandemia, né? Nós deveríamos ter iniciado esse processo no mês de abril, maio, junho, realizando os concursos municipais, onde nós convidamos aqueles produtores que são legalizados junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária para participar dos concursos municipais. Desse concurso municipal, nós classificamos de 3 a 5 produtores, dependendo da região, para o concurso regional. E depois do concurso regional, saem os finalistas regionais para fazer o concurso estadual. O que aconteceu esse ano? Nós não realizamos os concursos. Não pudemos realizar. Então, o que nós tínhamos para fazer? O que nós poderíamos fazer para não ser injusto com todos aqueles produtores que são regularizados no Instituto Mineiro de Agropecuária? Nós convidamos todos aqueles que estavam aptos a participar. Que maravilha! Desses 280 produtores que nós convidamos, 217 fizeram inscrição. Mas por um motivo ou outro, entregar o queijo para participar do concurso, nós tivemos 185 produtores participando. Foi bem expressivo, muito expressivo, ficamos muito felizes. E queijos assim para todo gosto, das 7 regiões produtoras, inclusive queijos de outros lugares que não são caracterizados, mas que também são registrados no IMA, sabe? Então, foi um concurso muito diferente. Nós tivemos que dividir aquele grande número de queijo em ilhas, nós dividimos em 5 ilhas, dividimos os jurados de forma que nós pudesse manter o distanciamento social, né, os jurados não ter que necessariamente ficarem perto um dos outros. Dividimos lá no prédio da Emater em 5 locais diferentes, né, como vocês puderam ver no vídeo, nas imagens. Dividimos cada conjunto de queijos compondo 37 queijos, que representavam 37 famílias. É muito importante isso. Atrás de cada queijo tem uma família lá do outro lado, lá no interior de Minas Gerais. Verdade. E responsável por essa ilha, que a gente chamou de ilha, 5 jurados do mais alto gabarito.
Sim. professores universitários, chefes de cozinha, técnicos da área. Então, nós procuramos criar um corpo de jurado bem eclético para a primeira etapa. Sim. Cada ilha elegeu os 4 melhores queijos para a segunda etapa, que 4 vezes 5 ilhas, Sim. foram 20 queijos classificados. Inclusive já tem a relação. Já dos tem a relação, né? já está no site da Emater, tanto a relação dos que se inscreveram e participaram, como também a relação dos 20 classificados. E aí, na segunda etapa, os 25 jurados, aí sim, todos os jurados, nós colocamos num salão bem grande, colocamos os queijos bem espaçados, Sim. e colocamos os 25 jurados para avaliar os 20 queijos classificados para a segunda etapa. Que maravilha. Então foi uma produção fantástica, apesar das dificuldades. Muito momento, intenso, né? Os nossos técnicos que trouxeram os queijos, porque nós não pudemos receber os produtores, que normalmente vão em peso para o concurso. Os produtores, as autoridades, as autoridades regionais, aqui de Belo Horizonte mesmo. Ou seja, nós tivemos que fazer uma coisa bem interna, apenas com poucas pessoas presentes, Sim. Mas realizamos e penso que foi um sucesso. Que maravilha, professor Milton. Minas Gerais, né? Ela sempre à vanguarda, né? A gente vê, por exemplo, a Emater, a primeira empresa, né, extensionista no Brasil, aqui em Minas Gerais, né? E Minas Gerais sempre à frente nessas questões relacionadas à agricultura familiar. Se o senhor puder mencionar para a gente essa importância, você, meu amigo, que acompanha o programa, você que tem aí um conhecido, alguém que trabalha com a agricultura familiar, na produção de queijo, na questão da produção leiteira, é muito importante você compartilhar, porque hoje nós temos aqui um especialista, e não só um especialista, é alguém que tem o queijo, alguém que tem a questão da agricultura na veia. E a Emater, professor, ela sempre ali dando aquela dica, aquela orientação, inclusive da implementação de técnicas, inclusive essa questão do queijo. Tempos atrás ele não tinha essa regulamentação. Exatamente. Né? Do período lá que o senhor trazia os queijos lá com o pai do senhor, o queijo não tinha regulamentação. Tudo clandestino. Tudo clandestino. Se o senhor puder falar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de regularização do queijo em Minas Gerais, para ter essa produção, para o nosso produtor, né, ter essa tranquilidade em comercializar o queijo. Se o senhor puder contar um pouquinho disso. Tenente, eu costumo dizer, nós do agro mineiro, costumamos dizer o seguinte, que Minas Gerais não é vagão. Sim. Minas Gerais é locomotiva. Que maravilha. Ela puxa os vagões. Isso Minas Gerais, em 6 de dezembro de 1948, teve seu serviço de extensão implantado. Sim. Foi a primeira empresa, antes chamava ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural. Sim. Nós tínhamos o crédito assistido. Os bancos tinham prazer em emprestar para os produtores, desde que assistidos pela Emater, porque sabia que a capacidade de pagamento era diferente. E aí evoluímos, e com muito prazer que a gente vê isso. Na questão do queijo, especificamente, nós vimos isso acontecer, participamos do processo. Sim. Em 30 de janeiro de 2002, a primeira lei do queijo artesanal, do queijo Minas artesanal, foi assinada pelo então governador Itamar Franco, a 1485, que deu legitimidade para os produtores, não para nós extensionistas. Para nós extensionistas sabermos como orientar, porque nós sabíamos orientar a questão da sanidade, do rebanho, mas nós não tínhamos diretrizes técnicas definidas. A partir da lei 1482, de 30 de janeiro de 2002, nós tivemos um marco na produção de queijo artesanal do Brasil. Foi o primeiro estado da federação que regulamentou a questão do queijo artesanal, produção e comercialização do queijo artesanal no Brasil. O primeiro estado. Olha Isso só. nós sabemos que nós temos queijo artesanal no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Ilha do Marajó, ou seja, nós sempre à frente. Sempre à frente. É muito importante isso, porque quando nós chegamos a essa regulamentação, nós deixamos para trás, ou tentamos deixar para trás, anos de história onde se pensava apenas na indústria. Ora, a indústria é muito importante. É importante, é fundamental. Se todos os produtores de Minas Gerais
E nós que somos o maior produtor de leite do Brasil. Bacia hidrográfica, né? Bacia leiteira, né? Bacia leiteira de Minas Gerais é a maior do Brasil. Verdade. Nós produzimos cerca de 9,5 bilhões de litros de leite por ano. E o produtor familiar, uma importância muito grande. Enorme, nisso, 27,5%, 28% da produção nacional. Se todo mundo quisesse fazer queijo artesanal, nós não teríamos como. É verdade. Mas nós temos que entender que aquele queijo artesanal, aquilo que nós recebemos e herdamos dos portugueses, Sim. lá da Ilha de Açores, Isso. lá da Ilha de Açores, nós não podemos deixar perder. E por tempos, nós entendemos que o artesanal, que o leite cru, nos fazia mal. Sim. Um grande engano. Sim. Tendo qualidade, tendo sanidade do rebanho, tendo higiene na produção, nós vamos longe. É verdade. E agora nós conseguimos, através dessas leis, poder resgatar produtores que já haviam, inclusive, deixado de fazer queijo e estavam entregando leite. Por quê? Porque entendiam que o artesanal era perigoso para a saúde. Pois é, nós estávamos conversando aqui nos bastidores a importância da parceria com a sociedade, com o cidadão, né? Porque é justamente essa organização da sociedade que deu origem a toda essa história das regiões de produtores de queijo, não é isso? Exatamente. A Emater, na verdade, muitas pessoas falam assim, a região de Araxá da Emater. Não. Sim. A região produtora de queijo Minas Artesanal de Araxá, né? Vamos aqui homenagear o nosso governador Romeu Zema, que é de Araxá. Isso. A região ela foi concebida a partir de uma demanda da comunidade local. Ela é composta por alguns municípios ali do entorno que puxaram o nome Araxá por saber que o nome Araxá é um nome de tradição, Sim. é um nome que já era, inclusive, chamado pelos produtores de queijo lá da região. Como nós temos também a região do Cerro, Isso. que não só é apenas do município do Cerro, mas de uma região composta por alguns municípios, mas os produtores procuraram da região, né? se uniram através das suas associações, sindicatos, das suas lideranças políticas, foram até a Emater e falaram, olha, nós queremos caracterizar a nossa região como produtora de QMA Araxá. É a famosa expressão, a união faz a força, Exatamente. né? Então tem a sociedade organizada ali, os nossos amigos agricultores, aí chega a Emater, Exatamente. dando aquelas dicas, né, de como melhorar a produção, de como fazer a produção. E, professor, as 7 regiões da produção do queijo Minas artesanal, né? Acho que seria bacana a gente estar anunciando aqui para os nossos amigos, porque muita gente não sabe, né? Sim. Mas peraí, mas que região é essa aí do queijo Minas artesanal, né? Muito importante sua pergunta, tenente, porque muitas vezes eu quero comprar um queijo de Araxá lá na minha região. Na minha região eu não tenho queijo Araxá. Isso. O queijo Araxá, queijo Minas artesanal de Araxá, é produzido na região de Araxá. Isso. Então nós temos Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Cerro, Triângulo Mineiro e Cerro. Isso. São 7 regiões. E Maravilha. agora, a 8ª região, Serras do Ibitipoca. Pois é, um grande abraço aí para os nossos amigos da Serra do Ibitipoca, ali pertinho de Juiz de Fora. E é importante o senhor falar isso, que eu tenho uma professora na minha faculdade de Direito, a Lu Dominato, e a gente encaixa justamente nisso aqui. Ela que é uma defensora daquela região, uma região muito bonita, né? Potencial turístico enorme. Potencial turístico enorme, mas é justamente isso que nós estamos falando aqui. A Lu Dominato, Luciana Dominato, envolvida ali com a comunidade, né, para que a comunidade possa organizar-se, né, e ela ter ali uma produção. E eu gostaria que o senhor repetisse. Então, a 8ª região... A 8ª região de produtora de queijo Minas artesanal, Serras do Ibitipoca. Luciana Dominato, minha professora da faculdade. Então, essa notícia aqui em primeira mão, professor? Em primeira mão. Em primeira mão. Foi divulgado no Diário Oficial ontem. Sim, mas numa rede social, numa televisão. Aqui é o primeiro. Na Polícia Militar. Então, meu amigo, minha amiga do Facebook da Polícia Militar, nossos amigos aí de Juiz de Fora, Ibitipoca, Lima Duarte,
você recebendo aqui em primeira mão. Nasceu em Lima Duarte, Em tenente. Lima Duarte, ali é uma produção leiteira. Mandar um abraço para a colega Dalva, uma grande maravilha. locomotiva dessa marca aí. Então, os nossos amigos aí, Juiz de Fora, Lima Duarte, Serra do Bitipoca, recebendo aqui primeira mão notícia do nosso professor Milton Nunes, a 8ª região produtora. Além dessas regiões, Tenente Willis, é importante a gente ressaltar as outras produtoras dos demais queijos. Mais 6 regiões. Mais aí, 6 né? regiões. Nós temos o Cabacinha, Requeijão Moreno. Nós Sim. não temos uma área delimitada, mas ele é produzido em todo o norte de Minas Gerais. Verdade. Né? A região... Alagoa, Mantiqueira, Serra Geral e Jequitinhonha e Vale do Suaçuí. Vale do Suaçuí. Isso. Totalizando aí 13 regiões. 13 né? regiões produtoras. E aí bacana que a estimativa de 30 mil produtores de queijo artesanais em Minas Gerais. Na verdade, né? 30 mil famílias. Famílias. Em cada família você pega aí 2, 3, 4 pessoas que vivem daquela atividade. Cerca de 9 mil nas regiões de queijo artesanal, cerca de 50 mil toneladas por ano, né? Só de QMA, a nossa estimativa, uma estimativa muito pé no chão, em torno de 50 mil toneladas de queijo por ano, somente de queijo Minas artesanal. Que maravilha! Então nós tivemos aí 185 produtores, né? Um número muito representativo. E você, meu amigo, minha amiga do Facebook, deixa aí o lugar de onde você está falando. Nós já falamos vários lugares aqui. Deixa os seus comentários de onde você está falando. Nós vamos mandar o nosso abraço para você. Professor, então esse ano, em 2020, seria o 14º concurso do queijo, não é isso? Exatamente, mas por motivos que todos sabem, né, por causa da verdade. pandemia, nós fizemos uma edição comemorativa aos 300 anos de Minas Gerais. Que maravilha. Ô, professor, nós estávamos conversando aqui, muita gente tem essa dúvida em relação à origem do queijo. Isso. O nosso queijo mineiro, que ele tem uma série de características, né, específicas. Se o senhor puder falar um pouquinho em relação a essa dúvida que as pessoas têm em relação à origem do nosso queijo, seria importante para o nosso amigo. É importante o telespectador, né, o nosso amigo do Facebook, né, dos internautas, saberem o seguinte. Primeiro, nosso queijo Minas artesanal, o QMA principalmente, a grande maioria dos nossos queijos são de leite bovino. Essa é a grande que você vai entender por que eu estou dizendo isso. Sim. E o coalho utilizado de origem de rumen de animais que têm casco fendado. Por exemplo, antigamente se utilizava o... Traduz aí para o nosso amigo aí, professor. Antigamente se utilizava, quando nós não tínhamos os laboratórios que produziam o coalho, nós utilizávamos rumen ou bucho de tatu, bezerro. Olha só. Para coalhar, para coagular o leite. Que coisa. Hoje nós temos os laboratórios que extraem a quimosina, a pepsina, que são enzimas que são produzidas em animais de casco fendado. Quais são os animais de casco fendado? O cavalo não é, o equino. Sim. Ele não tem casco fendado. Esclarece para nós aí que são termos técnicos. Então, né? São os bovinos, os suínos, o tatu, entendeu? São animais que têm riqueza de enzimas, principalmente quimosina e pepsina, no estômago. Bom, então vamos lá. Por que dessa explicação? Porque no passado... falava-se que o nosso queijo era originário da Serra da Estrela, lá em Portugal. A gente sempre ouve falar isso, né? Serra da Estrela, origem do nosso queijo. Lá tem um grande queijo, um queijo excepcional, muito bom, de leite de ovelha. E de cabra. Não é de bovino. Não é de bovino. E muito menos se utiliza o coalho de origem animal. Sim. O coalho é extraído da flor do cardo, que é uma flor originária lá da região da Serra da Estrela. Que é utilizado para poder coagular o queijo. Coagular o leite para depois fazer o queijo. O leite e depois o queijo. E no nosso queijo mineiro artesanal é o pingo, né? Nós utilizamos o pingo para dissolver o coalho em pó ou líquido, né, que é extraído de origem animal, e utilizamos o leite de vaca. Pois é, e essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Então, quando nós vamos na Ilha de Açores, nós vamos ver um queijo exatamente igual ao nosso. Que maravilha. Que é produzido de leite de vaca e utilizando coalho de origem bovina. Que maravilha. Então, muita história envolvida hoje aqui no nosso programa Momento Patrulha Rural. O professor, nossos amigos internautas estão perguntando ali,
na hora que está lá naquele processo de avaliação do queijo, né? Como é que os julgadores eles fazem para poder limpar, né, as papilas degustativas? Como é que é isso, né? Porque antigamente tinha um processo, usava vinho, usava café. Como é que foi esse processo aí? Na década de 70, quando os primeiros concursos de queijo foram utilizados, Sim. não tínhamos ainda uma tecnologia, o que usar para lavar a boca. Então, alguns que gostavam de vinho, usavam vinho, né? Você imagina numa prova igual essa desse ano, onde cada jurado, na primeira etapa, experimentou 37 queijos. Depois, na segunda etapa, experimentou mais 20 queijos. Na segunda etapa, 57 degustações. Se ele tomar um gole de vinho, ele não conseguiria anotar a última nota, né? É verdade. Então, mas brincadeiras à parte, Sim. o vinho ele tira a sensibilidade das papilas degustativas. Sim. Então, o que é que nós recomendamos hoje? O que é que é tecnicamente recomendado? Sim. Que a pessoa utilize água mineral, maçã cortada de forma longitudinal, colocado na água, e na água você espreme um pouco de limão para evitar que a maçã entre em estado de oxidação. Sim. Então você pega a maçã, água e bolacha de água e sal, só. Que maravilha. Entre uma degustação e outra, o jurado vai lá e utiliza, ora utiliza a maçã, ora utiliza as bolachas, e sempre tomando água mineral para ele lavar a boca de um queijo para o outro. Então é muita tecnologia envolvida, né, professor? É um concurso assim muito sério, né? Tenente, e respeitado, né, em exatamente. todo o país, né? Nós, graças a Deus, a Emater tem um respeito enorme de todas as instituições. Felizmente, Tenente, Sim. hoje nós temos várias organizações, várias instituições que também promovem eventos, concursos, e isso é muito bom, mas nós somos pioneiros. O concurso do Ser tem 36 anos. Olha só. Então, é algo que foi iniciado lá atrás. Quando alguém da imprensa ou mesmo uma autoridade chega lá e vê um concurso sendo realizado, ele acha aquilo ali muito simples. Só que aquilo ali é a cereja do bolo. É verdade. Atrás daquele concurso ali é muita assistência técnica, muitas visitas, muitas conversas que os nossos extensionistas tiveram com os produtores. É importante o senhor falar isso, a cereja do bolo, né? Porque para a produção do queijo, você tem lá a questão da plantação da cana-de-açúcar, né? Tem toda uma cultura. Exatamente. Em que entra a Emater com extensionista rural, dando orientação na correção do solo, né? Exatamente. Porque a cultura que nós temos no sul de Minas Gerais não é a mesma no norte de Minas Gerais. Totalmente diferente. Né? Então, a característica do solo, né? Então, é muito importante o senhor falar sobre isso. Eu vou usar uma expressão aqui muito caipira, Sim. mas é a pura realidade, Tenente. Vaca não dá leite. Não dá, não. Você tem que tirar o leite dela. É verdade. Para você tirar o leite dela, você tem que alimentá-la. Alimentá-la na época da seca e na época das águas. Na época das águas, a maioria dos nossos produtores produzem leite a pasto. Sim. Mas na época das secas, nas vacas magras, não é? Se você não preparar, não tiver uma capineira adequada, um canavial adequado, ou uma silagem de milho, silagem de sorgo, ou feno. Isso. Quer dizer, é a orientação técnica. Exatamente. Né? Por que nós tínhamos, ou ainda temos um pouco, mas diminuiu muito, a questão da safra e da entre-safra. Sim. Por quê? Porque na época da seca, muitas vezes, diminuía-se pela metade a produção de leite. Que maravilha. Então, hoje, nós temos já a facilidade de produzir quase que da mesma quantidade de leite, porque nós temos reservas e, muitas vezes, reservas orientadas pelo técnico da Emater, pelo extensionista, né? Exatamente. E por falar extensionista, professor Milton, me permita chamar assim, né? Que é um professor, aquele que orienta, né? Aquele que dá a luz, né? Daquilo que deve ser feito. Eu queria convidar o senhor, dia 6 de dezembro será o dia do extensionista, né? Dia do extensionista rural. Aqui nós já antecipamos, né? Nossos parabéns a todos os extensionistas que levam essas dicas para o nosso amigo do campo, né? Essa agricultura familiar. Eu queria convidar o senhor para assistir um vídeo em homenagem a todos os extensionistas rurais. Meu amigo, minha amiga, você acabou de assistir um vídeo da Emater, produzido pela Emater, e aqui a gente prestando essa homenagem ao extensionista rural, que no dia 6 de dezembro, né, é comemorado o dia do extensionista rural, e aqui
professor Milton, nós gostaríamos, em nome da Polícia Militar, de desejar parabéns ao senhor, que também é extensionista, foi extensionista, né? Sou extensionista. É extensionista, com muito né? orgulho. Então, assim, em nome da Polícia Militar, aqui dá os parabéns ao senhor, né? Em nome de quem nós desejamos aí um grande abraço a todos os extensionistas da nossa querida Emater, que estão lá nessa parceria, né? Com o nosso homem do campo e com a Polícia Militar, levando aí a segurança alimentar e a segurança pública, né? Nessa parceria entre a Polícia Militar. Então, fique o nosso abraço, professor. Parabéns por esse dia. E as considerações finais do senhor. Muito obrigado. E as considerações finais do senhor. Tenente Williams, quero agradecer ao senhor, ao coronel, que tão gentilmente nos recebeu aqui quando eu cheguei. Sim. Toda a sua equipe, né? Sim. Que tem um programa maravilhoso desse, que são pessoas também que fazem acontecer nos bastidores. Sim. Então, quero agradecer. E queria deixar, assim, minha gratidão, né, para a Polícia Militar, por nos dar essa oportunidade de estar aqui. Sim. A gente precisa levar tecnologia. Todos os programas de comunicação hoje, nós temos aprimorado muito a nossa comunicação. Verdade. Nas mídias sociais. Sim. Os tempos vão mudando. Verdade. A Emater se reinventou já muitas vezes. Estamos passando por um processo de transformação. Verdade. Mas eu queria colocar para você, para o senhor, para todos os nossos internautas, uma frase que eu escutei quando era estudante. Sim. Que dizia o seguinte, o professor falava para nós o seguinte, que se a cidade sucumbir, o campo sobrevive. Mas se o campo sucumbir, a cidade morre. É verdade. São os produtores rurais que nos sustentam. É verdade. São eles que colocam alimento nas nossas mesas. É verdade. É evidente que tem quem compra, Sim, e a maioria da sim. cidade. Mas são eles que produzem o alimento nosso de cada dia. Então, se você se alimentou hoje, agradeça a Deus, agradeça ao produtor rural. Muito obrigado a vocês. Então, mais uma vez, em nome da Polícia Militar, parabéns a todos os extensionistas, parabéns ao senhor, que é um extensionista, né? Com muito então, orgulho. agradecemos a presença do senhor aqui. E você, meu amigo, minha amiga do Facebook da Polícia Militar, acompanhou essa entrevista maravilhosa. Se você perdeu parte dessa entrevista, compartilhe, volte. Ao final do programa, ela vai ficar armazenada na nossa página e você terá a oportunidade de compartilhar com algum amigo do campo, alguém que trabalha no campo, alguém que tem algum contato com o campo, porque hoje aqui foram informações privilegiadas, informações assim maravilhosas do nosso professor Milton Nunes, que é aí uma pessoa que tem uma capacitação assim gigantesca na área da produção do queijo, né? Ele que é o coordenador, mas também tem uma vivência como extensionista na questão da produção da café e da produção do queijo.